Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Entre Linhas. Agora é o momento então de nós explorarmos as entrelinhas que estão na lição da Escola Sabatina. Hoje estamos só eu, o Lúcio, o Ricardo, o Alexandre não pôde gravar conosco devido a alguns compromissos, nossas agendas não estão batendo, mas temos muitas entrelinhas, com certeza esse vídeo vai aí atingir só 1 hora. Fiquem ligados porque se você já leu Atos 10 sobre o lençol, de animais imundos, nós vamos refazer aqui uma leitura, uma releitura e você vai ver que tem muitas entrelinhas legais para serem exploradas nessa semana com a sua classe. Também nós vamos analisar o verso áureo, e aí tem uma dica que vai ser bem interessante para que você entenda melhor esse verso áureo. Nós vamos ver sobre o espírito de desarmonia, desagregação, o que tem às vezes ocorrido em todas as comunidades, como eles estão me trazendo, que é normal, Se tem duas pessoas, Ricardo? Sempre vai ter conflito, às vezes tem conflito até eu comigo mesmo, Então pessoal, fiquem ligados que com certeza nós vamos explorar muitas entrelinhas legais aí para essa semana. Chama a vinheta. Ok pessoal, antes de nós entrarmos então aqui nas entrelinhas, nós queremos aqui destacar alguns comentários. Na verdade houveram vários comentários, a gente consegue ler todos, não dá tempo de responder a todos, mas fiquem à vontade para vocês acessarem aí o canal. Aqui embaixo tem um monte de links para você fazer parte aí da família Entre Linhas no WhatsApp 1 e também família Entre Linhas no WhatsApp 2. O 2 é um grupo mais tranquilo, Ricardo? É um grupo assim para pessoas que têm um celular mais restrito aí em capacidade de memória. Então a gente fica trocando poucos materiais lá, somente materiais do canal. E também tem o link do Google Drive. E o 1 tá cheio. Um tá cheio, mas sempre tem alguém saindo, alguém entrando. Então fiquem lá pessoal, fiquem espertos. Nós temos aqui o link do Google Drive, que é onde nós colocamos os slides que nós produzimos aqui no canal. Então só você acessar aqui, tem o máximo que a gente conseguiu lá acumular do arquivo durante a existência do canal. Você pode acessar, pegar e ficar à vontade, ok? Vamos aqui destacar alguns comentários. Na verdade vou ler aqui a lista de alguns, O Marcelo Eduardo Quintão, super bem explicado, valeu Marcelo. Mauri Tali, obrigado pela explicação, obrigado você por comentar, Mauri. Sandra Bittar, olá meninos, gostamos muito do estudo, em especial do Salmos 23, eu também gostei, a lição anterior foi muito legal. Vilmar Munti, levei 2 dias, porém fui até o fim. É difícil, esses vídeos nossos de 1 hora não são normais para o YouTube, pessoal? Evaristo Jamba Wandi, obrigado irmãos pelo comentário, obrigado você também por comentar. João Cavaco, nosso contribuição inscrito lá de Lisboa, de Portugal, obrigado, louvado seja Deus, realmente. Obrigado também, João Cavaco, por sempre estar conosco. A Edilza Nascimento, sempre aqui conosco, comentando todos os nossos vídeos. Denis Wilson, Eduardo Fontana, fui até o fim. Edna Pinto Bezerra, que bênção. Adriana Alencar, que está no grupo. Kairi Lucas e Edilza Nascimento novamente. Evaristo Jambe e Lúcia Souza. A Lúcia, voltou a comentar conosco. Lúcia, um abraço. Você está conosco aí há muito tempo no canal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, porque é uma forma da gente agradecer a vocês aí que comentam, que curtem, que compartilham, que estão inscritos no canal e que faz com que esse ministério cresça cada vez mais. Então, muito obrigado. E vamos lá, o que interessa, as nossas entrelinhas. Nós vamos começar analisando o verso áureo. E presta atenção, porque o verso áureo diz assim: os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Vamos ver o que acontece quando surgem os conflitos. Vamos lá para o primeiro slide. Bom, primeira coisa, a princípio, quando eu vi a lição dessa semana, eu vi, Novo Testamento. Quem já está familiarizado com o canal, a gente já produziu muitos vídeos trimestre passado, livro de Atos. Sim. Eu ia até pedir para Alexandre vir e ia me ausentar deste e eu fazer com o Lúcio sozinho, que eu estou meio gripado, já tomei um resfriolzinho e estou aqui. Vamos lá. E para minha grata surpresa, todo mundo sabe da minha predileção pelo Velho Testamento, pelo hebraico, e nem tanto pelo grego, mas para minha grata surpresa, ao preparar a lição, o Alexandre pôde vir, tive que me dedicar um pouquinho mais, encontrei muito hebraísmo para se analisar esse Novo Testamento, aprendi muita coisa que não sabia. Nesse estudo, sempre vocês sabem que eu sempre faço utilizando o texto hebraico, dicionário, coisa e tal,
e trouxe muita coisa que foi novidade até para mim. Muitos links a itens antigos, né? Sim. Que é o emuná, que a gente sempre traz aqui ao casamento, Isso, ao contrato. Novamente, pessoal, mas são links diferentes, são arestas diferentes para os mesmos nós. Isso. E daí a gente vê o título da lição: Quando surgem os conflitos? Primeira coisa que surge na nossa mente também é como resolver esses conflitos. Sim. E a resposta mais perfeita é emuná, fé. Daí tem muita gente já pensando, fé, que coisa vaga, que coisa... Ai, fé, crer, acreditar naquilo. Que resposta mais vazia, que resposta mais ampla. Não, vocês vão ver que é a única resposta. E para resolver esses conflitos fé, é emuná. Nós vamos entender isso aqui agora. Vamos lá, conceito bíblico de fé. Peguei isso aqui prontinho, vou ter que ampliar um pouco, porque não é só isso. A palavra fé vem do latim fides, que significa crer. Aí fica aquele ranço, nós entendemos, se a gente for entender que fé só significa uma convicção interna. Não. Isso faz parte do conceito hebraico, conceito bíblico de emuná, mas não é só isso, não para por aí. Das principais ideias transmitidas dos diversos significados da palavra hebraica e grega é certeza e firmeza. Sim. Está correto também. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nela, mas o justo, pela sua fé, viverá. Onde está isso no Novo Testamento? Não, Abacuque 2:4. Abacuque, emuná, colocou aqui igual fidelidade no português. Está correto, mas não é só isso, tem mais. Que a forma, como se escreve no hebraico, né? Mas o justo viverá pela fé. E aí sim, o pessoal usa bastante. Novo Testamento, Romanos 1:17. E a repetição. E a gente sempre fala, o apóstolo Paulo não inventou nada novo. Estava tudo lá atrás. Aqui, Gálatas, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Aqui, pistes, do grego. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor essa questão aqui. E vamos ampliar... Só uma entrelinha rapidamente, né? O mesmo conceito acontece quando fala assim que Jesus resumiu os 10 mandamentos, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo. E isso também está no Velho Testamento, esse resumo, né? Então vamos lá. Olha aqui. A gente vai lá, vamos no verso. Vamos pegar o verso áureo e nós vamos esticar, porque, né, como eu li aqui no começo, ele trata aqui de Gálatas 3:27 e 28. Né? E qual que é a dica, Ricardo? Então, como para vocês conseguirem trazer essa resposta e vai ficar mais claro por que a solução para os conflitos é emuná, eu recomendo na classe vocês pegarem um versículo antes e um versículo depois para dar contexto ao verso áureo, porque de fato o verso é áureo, mas a gente tem que pegar um versículo antes. Então vamos pegar o versículo anterior aqui do verso áureo e nós vamos entender. Porque todos sois filhos, peguei a expressão hebraica aqui, ruioi, filhos de Deus pela fé, aqui piche, fé em Cristo. Então nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo. Já vou antecipando que o hebraico, o Ben Elohim, associar essas duas expressões, Ben Elohim e emuná, eu já vou adiantando que filho, vamos fazer um jogo de linguagem portuguesa com cargo ou função. Então, pela fé eu sou filho, eu tenho um papel, eu tenho um cargo, eu tenho uma função nesta família, este corpo, vamos dizer assim. Veja bem aqui, então, aqui o conceito de fé. Antes, o versículo anterior. Porque todos quando fosses batizados em Cristo. Isso, e aqui a questão do batismo. Porque batizados em Cristo? Batismo, teve-la, é um sinal, é um símbolo de que você faz parte da igreja, de que você faz parte da esposa. Assim como no Velho Testamento, a esposa se banhava, ela se purificava para o casamento. Nós vamos explicar melhor isso. Nós vamos explicar melhor isso lá para frente. Tá. Já vos revestides de Cristo. A esposa se preparava para ser uma com Cristo. Esse é o sentido do se revestir. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há nada, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo, no batismo. Vamos lá. E aí agora o verso posterior ao verso para memorizar. Porque toda razão, numa análise superficial, a gente analisa uma razão já salta aos olhos desses conflitos. Que seria o quê? Eu sou judeu, eu falo hebraico, eu sei aramaico, você
você é judeu, mas você é judeu helenista, Fala grego, você fala grego, ou você não é judeu. Então, isso salta aos olhos, mas tem mais coisa que a gente vai analisar. Então vamos lá. Olha o verso seguinte do verso 1. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Então, para ser descendência de Abraão, você precisa ser de Cristo. Tem a questão de linhagem genética? Não. E herdeiros conforme a promessa. Que promessa é essa? A promessa dada a Abraão quando ele sai de Ur dos Caldeus. Vai ser o último verso. Nós vamos buscar a referência lá. No último slide está lá no Bereshit, nós vamos falar disso daqui. Herdeiros conforme a promessa. Nós vamos entender que promessa é essa. Esse lado está lá em Gálatas. Eu peguei a versão da Almeida Corrigida e Fiel. Aqui está a versão da NVI. Não tem tanta diferença assim preocupante. Agora vamos lá. Emuná. Conceito de dicionário. Emuná, fé. Crença. Lembra que eu falei que não está totalmente distante a questão da convicção interna? Mas vamos lá. Firmeza. Você se manter firme, conectado, como uma casa está conectada à rocha, ao fundamento, exatamente. Constância, então é você parar, você se manter firme. Então emuná é um ato constante, vai ao longo da nossa vida. Então emuná é algo para a vida inteira. Fidelidade, a fidelidade do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo. Então daí aquela alegoria que permeia toda a Bíblia. Mas vamos lembrar de Oséias, gente. Lembra de Oséias, que Oséias é o arquétipo, e o arquétipo do Eterno, e a esposa de Oséias é o arquétipo nosso, da esposa. As prostitutas. E o Oséias vai atrás da esposa dele quando ela foge dele, vai e abraça ela. Nós vamos falar desse abraço hoje quando falar do povo que passou pelo Mar Vermelho. Lealdade da esposa. Segurança. Emuná também nos traz segurança, porque nós somos abraçados pelo Eterno. E eu já vou adiantar aqui, que nós vamos falar hoje, assim como o Eterno abraçou aquele povo que atravessou o Mar Vermelho. Agora o ponto aqui chave desse primeiro slide. Função ou cargo. E honestidade, obviamente. E nós vamos falar desse ponto da emuná com relação à honestidade quando nós falarmos do Israel. Quem é Israel? Porque Yashar é retidão, honestidade, e é Deus. Vamos deixar isso para depois. Tudo vinculado aqui a emuná. Mas por hora, vamos ficar aqui função ou cargo. Na língua portuguesa, função é um conjunto de tarefas atribuídas a um cargo, a esse cargo. E eu faço o link, né? Porque aqui no primeiro comentário de sábado diz assim: uma das tarefas mais difíceis de uma comunidade cristã é manter a unidade quando surgem diferenças de opinião em questões relativas à identidade e à missão da igreja. Então, uma das tarefas. E função e cargo. Função é um conjunto de tarefas atribuídas a um cargo. Qual é o cargo? Filhos de Deus. Então, o Filho de Deus, com emuná no Mashiach, ele tem uma função. Ele tem uma responsabilidade, porque ele tem uma função e um cargo. E dentro dessa responsabilidade, ou seja, dentro dessa função, está embutida essa tarefa de manter a unidade. A comunidade cristã é difícil manter essa unidade. Essa unidade. E a questão dessa lição inteira é como manter essa unidade. Muita gente mantém essa unidade da maneira errada. Vamos expulsar do arraial o imundo, exclui, joga pedra, vamos lá, porque entende mal as pedagogias, que aquele povo arquétipo é um povo pedagógico. Se não fosse feito aquilo, nós não teríamos como olhar as histórias. Nós vamos fazer essa aplicação hoje quando falarmos do Israel, quem é o Israel, olhar aquelas histórias que são o molde e encaixar as doutrinas verdadeiras. Não teríamos acesso a essas doutrinas verdadeiras. Toda validade de doutrina tem que passar pela Torá, tem que passar pelos profetas. Toda.
E pelos arquétipos também, E né? pelos arquétipos que estão disponíveis. Exatamente. Avançando então agora para domingo, né? A gente está falando aqui sobre essa questão. A lição traz sobre preconceitos éticos. E a gente vai entender, né, Ricardo, que na verdade não se tratava essencialmente dos preconceitos éticos. A gente já até iniciou aqui. Não era simplesmente porque um era grego, né, ou eram os judeus helenistas, que eles estavam tendo preconceito ou estava desagregando as pessoas. Parecia que tinha mais coisas. Né? Vamos dar uma avançada aqui. E a primeira coisa, como já foi explicado, é falta de fé. Falta de imunar. Eles não estavam cumprindo a tarefa, a primeira coisa. Mas eles tinham algum entendimento equivocado sobre o papel deles, né? Exatamente, Por isso. e nós vamos chegar lá. Nessa lição de domingo, que é a questão dos preconceitos éticos, eu vou fazer um link daquilo que foi falado na lição do sábado, para a gente depois chegar na lição de domingo e falar dos caritativos, dos judeus helenistas e daquele primeiro conflito. Aquele preconceito, né? Então vamos lá. Olha, lembra que a gente fez aquela análise do Velho Testamento? Agora aqui a gente tem aquilo que está no Novo. Filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Lá no Shemot, a gente encontra lá. Então, dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho primogênito. E todo conflito vai girar em torno aqui desta primogenitura do Biker. O Beni é filho, né? Essa palavra do meio aqui mesmo, que tem um V aqui, ó, Vekorri Israel. Beni Vekorri Israel. E eu separei aqui o elemento do sufixo aqui, o sufixo aqui. Tá. A raiz dela é essa aqui, Biker, que significa dar primogenitura, preferir, selecionar, escolher, dar prioridade ou amadurecer. Toda a questão é: qual é a razão desta preferência? Qual é a razão dessa seleção? E tem o ato simbólico do dar a primogenitura que vai nos explicar isso. Nós vamos entender o porquê dessa preferência, dessa seleção, dessa escolha, dessa prioridade no ato simbólico da primogenitura. Vamos lembrar lá. A gente tem qual arquétipo principal para a gente encaixar essa doutrina de primogenitura? A gente tem Jacó. A gente tem Isaac. Jacó, primeira coisa que vocês não façam na sua classe, por favor, Jacó não significa trapaceiro. Não façam isso, por favor. Yaakov, o que acontece é que há um trocadilho feito por Esaú na Bíblia com as palavras com as mesmas letras, Yaakov, Yaqueb é trapaceiro. Mas ninguém em sã consciência vai pegar e vai, olha que carinha de trapaceiro bonitinho, não dá o nome para ele de trapaceiro. Sim, Não, foi um trocadilho que Esaú fez, porque são exatamente as mesmas letras. Não, mas tudo bem, mas vamos lá. Voltamos para o arquétipo. Jacó tem toda a questão da primogenitura, ele, de certa forma, ele engana para ter o privilégio, correto? Tá certo, engana. E depois ele muda, ele passa por todo aquele período, e na estrada em caminho para se encontrar com seu irmão, o que acontece? Tem aquele ser que ele luta, mas é uma luta igual vai estar lá como é aquela imagem? É o Splash lá. O Splash é uma luta, é o Striker. A miniatura. É o Striker? Não, é o Grump. É o que? Ele agarra. Depois que ele percebe a divindade, ele sente o sobrenatural. Não, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Emuná é sinônimo de... Lembra lá? Vamos voltar lá para o slide? Tarefa. Não, vamos voltar lá. Firmeza. Pode passar isso. Firmeza. Então, aqui pode falar. Então ele se mantém firme até que ele seja abençoado. Qual bênção? A bênção abrâmica. Então vamos lá. Então o filho preferido, por que ele é preferido? Lembra que nós falamos da primogenitura? Nessa análise de primogenitura, nessa análise de genealogia, nós vamos entender o porquê dessa preferência. Por quê? Nessa análise de primogenitura, essa bênção que é dada, então a gente tem Jacó, depois a bênção é dada para Judá. E de Judá vem os judeus. E dos judeus, ou seja, de Judá vem o Messias. Então por que eles foram o povo preferido, selecionado, escolhido? Para a vinda do Messias. Só isso. E aí aquela falácia de que não, os mandamentos é só para os judeus. Isso, demorou para surgir judeus na história, né? E a gente continua aqui. Jacó era Jacó.
O Jacob pegou pela calcanhar, mudamos. Agora virou Israel. Yashar é reto aos olhos de Deus. Por que ele é reto aos olhos de Deus? Mais ou menos assim, se a gente for fazer uma interpretação, uma tradução livre. Porque ele se manteve firme até ser abençoado. Isso é emuná. Por isso que filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E vale ressaltar também que Jacó é um vínculo sanguíneo. Israel Espiritual. já é um vínculo espiritual, ou seja, exatamente. Eu separei algumas passagens aqui, vamos dar uma lida. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. E Efésios 5, de 1 a 2, como filhos de Deus, temos que tentar todos os dias sermos mais parecidos com o Pai. Tentar todo dia. Muito bom. Vamos lá. E agora vamos entrar aqui nos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo, que é o trecho lá do verso para memorizar. Eu já adiantei a questão do teve, do batismo da esposa, não precisa repetir, né? Foste batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Tá. A gente vai lá no Êxodo. O que isso daqui, esse batismo tem a ver com o Êxodo? Tem tudo a ver com o Shemot. Vamos lá. Pela fé, lembra do emuná que a gente falou, falando de Jacó, agora vamos falar aqui do povo de Deus que atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho. Lembra que emuná ela sempre é atuante. Ela sempre tem uma ação, sempre tem uma tarefa sendo cumprida. Atravessou o Mar Vermelho como se terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Por quê? Porque não tinham emuná. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco e as águas foram-lhes como um muro à mão direita e à mão esquerda. Aqui, ó. Miminã, nesse muro, na verdade, é mais ou menos assim. É como se fossem mãos quentes, no hebraico, mãos aquecidas, mimã, o mishmelã, mão esquerda. É mais ou menos assim. É mais ou menos como se fosse um abraço. Como se fosse colocar as mãos em torno, à direita e à esquerda. Veja que esse é o movimento do abraço. É o esposo conduzindo a esposa, né? Quando conduz e a esposa, protegendo, como se fossem duas mãos aqui, no Mar Vermelho. Então, o batismo e essa proteção aqui, esse símbolo aqui é o quê? É um símbolo do batismo. A esposa no Tevas se banhando. E esse termo também é um símbolo como se fossem duas mãos abraçando, no sentido de proteção. Você pode colocar a justificação pela fé aqui. Por quê? Mesmo as interpretações da Bíblia, eles falam o seguinte, que essa esposa deixou o Egito para trás, deixou o paganismo para trás, para uma vida nova. O Mar Vermelho serve aí como uma divisão, né, da vida dele. E esse símbolo a gente traz para o batismo, e aqui o batismo do esposo. E vale lembrar que mesmo após a travessia do Mar Vermelho, essa esposa, eles não ficaram só santinhos fiéis. Por isso a alegoria de Oséias. E vamos lembrar então, olha, passou o Mar Vermelho, lembrem que batismo é o banho da noiva, e os 10 mandamentos, o Selet de Brot, é a Ketubá, o contrato de casamento. Então vem lá Moisés com o contrato de casamento, e ele chega e o que ele olha? Está todo mundo adulterando, né? A esposa já está adulterando. Ele fica irritado, já quebra o contrato de casamento. Mas o que o esposo faz? Volta. Vamos fazer outro contrato de casamento. Vem cá, não é assim não. Então a gente já vê aí um exemplo para a gente ser um pouquinho mais tolerante também, né? Um pouquinho mais tolerante não, um pouquinho mais verdadeiros. Porque tolerância dá a impressão de que você... nós somos santos, e o outro não. A gente já trabalhou também o conceito de santo na lição anterior. Bom, então agora entendendo isso aqui, né, nós vamos conseguir entender que eles não interpretavam corretamente isso, né? Eles tinham esse preconceito de quem era diferente deles. Eles se achavam melhores, né? Na verdade, eles se achavam privilegiados enquanto pela genética, e não porque o Messias ia sair dele. Eles tinham uma leitura bastante literal, né? Nós somos filhos de Deus, né? Nós somos realmente o povo de Deus. A primogenitura está diretamente condicionada, a predileção está diretamente condicionada ao fato de que o Messias sairia daquele povo, daquela linhagem. Até por isso aquele ritual, veja, notem que o primogênito acabou conduzindo a linhagem do Messias. Então vamos lá. E tem a frase, né? Por ti Israel serão abençoadas que todas as nações, né? Vamos lá. Agora aqui, eu trouxe essas denominações, hebreu.
descendente de Éber, está em Gênesis 10, 21, aplicada primeiramente a Abraão, Gênesis 14, 13. Nós temos no Novo Testamento, eram os judeus que falavam hebraico para distinguir dos que falavam gregos, que são chamados de judeus helenistas. Alguns falam que esse conceito surgiu aqui e não lá atrás, né? Mas tudo bem, mas há aqueles que não. Então, quando a gente já está na lição de... Então, entrando no domingo aqui, discutindo as questões dos preconceitos de domingo, onde nós vamos... tá, a questão das viúvas. Então antes disso aqui, vamos dar uma contextualizada para a gente entender. O que acontece? Existia nessa igreja primitiva, existiam aqueles chamados judeus, os judeus não helenistas e os helenistas. Se você for procurar na sua Bíblia, no livro de Atos, você vai encontrar, às vezes, em algumas traduções, escrito hebreus e gregos. E daí você pode levar a crer que o gregos ali é o gentil, é o não judeu. Não é essa interpretação mais dominante. Na verdade, quando tiver escrito grego ali, é judeu helenista, judeu de fala grega. E daí tem duas posições. Uma que entende que eles esqueceram completamente o hebraico e o aramaico, ou que eles utilizavam o hebraico nas línguas culticas. Nas línguas culticas não, eles utilizavam o hebraico como língua cultica. Durante o ritual, durante o culto, eles não utilizavam mais o hebraico, utilizavam o grego. E esses seriam os judeus helenistas, seriam aqueles gregos. E os hebreus, não, utilizavam o hebraico no cotidiano e no culto. Então tem essas duas interpretações. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Hebreu, primeira interpretação, hebreu aquele que utilizava o hebraico no dia a dia. Segunda interpretação, hebreu, aquele que utilizava o hebraico no culto. Judeu helenista, ou grego, aquele que utilizava o grego no seu cotidiano. Judeu helenista, segunda interpretação, judeu que utilizava a língua grega no culto. Quem segue o canal, né, quando nós estudamos Atos no trimestre anterior, nós vimos lá, né, teve uma lição que nós tratamos bastante, e tem até os slides também sobre essa questão de denominação dos gregos. Agora aqui, israelita, descendência de Jacó, qual nome foi alterado para Israel. Jacó, como nós falamos, a aplicação literal, mas Israel tem um sentido espiritual, que é quem tem emuná no Messias. Já falamos isso. Judeu. Nome dado originalmente a uma pessoa da Judéia, está lá em 2 Reis 16:6, depois atribuído aos habitantes do reino de Judá. Termo utilizado principalmente aos seguidores da religião judaica. Israelense, aquele que possui nacionalidade no atual Estado de Israel. Não é necessariamente alguém de descendência branca, israelense. Mas lembrando, israelita tem aquela questão espiritual que já falamos. Agora vamos lá, Atos 6:21, por que tudo isso? Olha, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos. No original grego está heleniston. Alguns tradutores colocam grego, outros colocam aqui judeus helenista. Contra os hebreus, que seriam os judeus da Palestina. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Já a gente explica o ministério cotidiano, vamos entender essa questão dos judeus da Palestina. Judeus da Palestina. Judeus nascidos na Palestina procuravam conservar as tradições judaicas, tais como os estudos das escrituras em hebraico, nas sinagogas e no templo. Judeus helenistas, judeus nascidos fora da Palestina por ocasião da diáspora, da grande dispersão, das dispersões, que foram várias, eram fortemente influenciados pelo pensamento heleno. Pensamento helenista, a gente vai nos reportar a Alexandre o Grande, que foi ensinado por Aristóteles e foi seduzido por esse pensamento helenista, e a Alexandre o Grande do Império Greco-Macedônico, e ele espalhou pelos seus domínios esse tipo de pensamento judeu, o pensamento helenista. Na época do Império Romano, isso prosseguiu também. A gente só vê os deuses gregos, os deuses romanos, é quase a mesma coisa. A escola não é muito diferente. Agora vamos para os 7 diáconos, né? Isso. Tá, o que acontece? Qual foi a solução dos apóstolos? Atos 6:23. Escolhei, pois, irmãos de vós, 7 homens de reputação. Bom, a primeira coisa que eles fizeram. Houve a reclamação para eles, olha, o negócio é o seguinte... Talvez nossas viúvas estejam sendo prejudicadas. Isso, não tá muito certo esse ministério cotidiano. Então a solução que eles encontraram, então escolha entre vocês alguém para administrar isso daí. E escolheram 7 diáconos. Nota aqui, os 7 diáconos. Todos são nomes gregos ou de judeus helenistas. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Todos, daí a solução.
Os diáconos serviam as mesas, um cargo administrativo, lembra lá em Emuná? Então veja bem, separaram. Os diáconos têm essa atribuição. Esse é o seu ato. Essa função, esse cargo, essa tarefa. Esse é o seu ato de Emuná, essa é a sua tarefa. E os apóstolos se dedicariam à oração, à palavra, à parte espiritual. Mas ninguém é superior. Então essa foi a solução. Mas note, vamos entender esse ministério, como funcionava. Cupá, cesto, ele era recolhido toda sexta-feira, mantimentos. E tanruí, bandeja, recolhido todos os dias. Esses donativos, eles saíam nas casas comerciais, nas casas privadas, recolhiam isso e distribuíam para os necessitados. Os judeus no início estavam dizendo que, olha, nossas viúvas estão sendo prejudicadas. Os caritativos eram quem faziam isso, era quem tinha caridade, que buscava essa caridade, trazia e ouvia essa distribuição. Uma aplicação boa aqui que a gente vai fazer. A gente pode, se não existir esse problema hoje, vamos dizer assim, a área é muito bem administrada, né? Se existir, você pode aplicar aquilo na sua classe. Mas a gente falou de uma outra coisa fora das câmeras, né, Lúcio? Essa questão aqui, ó. Conflito na igreja pode existir em função de desvio de função. Desvio de função. E desvio de função é? Falta de emuná. Né? Porque às vezes a gente vê, né? Às vezes um irmão que comanda um ministério, mas aí vai querer interferir no ministério do outro. Claro, pode ser feita uma interferência saudável, conversando, um conselho, alguma coisa, mas cada função, cada cargo tem a sua função, cada tarefa exige uma função. E uma analogia até que a gente estava usando aqui, que você estava falando assim, se o rim tentar respirar, não vai dar certo, né? Se o coração tentar pensar, não vai dar certo. Se o cérebro tentar bobear, sangue não vai dar certo. Então, a ideia é que a gente seja humilde dentro da igreja com os cargos e cada um consulte se aquela sua atitude não está interferindo, na verdade, na função do outro. Porque a outra pessoa pode se sentir ofendida ou até, né, seria um ato, como nós estamos colocando aqui, um ato atentatório, na verdade, a unidade do corpo da igreja. E falta daí da lealdade, da firmeza, da segurança, porque é aquela história, se todo mundo faz tudo, você não tem segurança nenhuma. Foi o caso dos apóstolos. Não, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Vocês administram. E lembrando que todas as funções são importantes, né? Não tem nenhuma função, o ancião e o diácono, né, na igreja, tome cuidado com isso. Aqui, graças a Deus, nós não temos esse problema, mas algumas igrejas, talvez, depois você comenta isso na sua, às vezes tem esse probleminha de que há uma hierarquia nos cargos, né? E aí, eu não participei de nenhuma igreja com isso aqui, mas eu ouço falar, né? Não sei se na sua acontece, que há uma disputa de cargos, e aí a pessoa pega, agora eu estou lembrando que aqui também teve um probleminha nesse sentido, mas assim, a pessoa foi convidada para ser diácono, a pessoa falou, não, eu não sirvo para ser diácono. Né? Tipo assim, ele queria ser ancião. Então, às vezes, né, a gente não é humilde o suficiente, né, para falar assim, Senhor, usa-me. Como se o ancião fosse maior do que o diácono. Exatamente, né? Então, como se o apóstolo fosse maior do que... Um ponto interessante é que esse diácono aqui não é o mesmo diácono nosso hoje, tá? Da onde que vem? Por que a gente chama de diácono? Por causa disso aqui, ó, por causa da bandeja. Eles não passam todo sábado com o cestinho, com a bandeja para recolher as ofertas, e daí se convencionou esse nome, mas esse nome ele surgiu nesse sentido mais próximo do que a gente tem hoje, muito tempo depois. Outra aplicação, se nós... Só deixa eu falar, eles eram administradores, se a gente fosse fazer uma aplicação para os dias de hoje, eles eram administradores de um fundo assistencial, administradores da água, eles eram os dispenseiros, eles cuidavam da despensa, da geladeira, de onde tem a comida. Vale refletir também sobre essa questão do preconceitos, né, que nós temos na nossa igreja hoje. Às vezes na sua igreja, tomara que não tenha, mas às vezes a sua igreja tem um dono, né? Isso não é saudável. O dono da igreja é Cristo. Esse é o dono da igreja. A gente vê muita influência às vezes, eu vou fazer uma doação, mas eu quero que vocês tragam para cá o pastor tal. Gente, isso poxa vida, eu não sei se isso é muito certo, não. Na verdade, todas as instâncias deveriam estar submissas à vontade plena do Espírito Santo, né? Então a gente tem que ser humilde nesse sentido. Às vezes eu sei que há um conflito interno, então nós temos que tomar cuidado. Aqui no sul, né, no Paraná, nós estamos recebendo bastante pessoas de Angola, bastante angolanos que estão migrando aqui para o Brasil. E eu tenho até, assim, a gente fala mal, mas a gente tem que falar bem também. Eu vejo assim que as igrejas têm recebido essas pessoas, pelo menos nos casos que eu tenho observado,
tem recebido essas pessoas, tem acolhido elas têm participado da igreja, muitos até têm, alguns já vêm de cultura adventista, outros não, e muitos se batizam, têm recebido o evangelho, e né, é uma igreja bastante acolhedora. Eu vejo a igreja compondo, né, cumprindo a função que é receber, acolher e pregar o evangelho, né? As duas funções da Emuná. Vamos agora então avançar um pouco agora para segunda-feira. Isso, o sonho de Pedro, vamos lá. E aqui é o entrelinha, mais uma pérola aqui do canal, vamos lá. Aqui a gente vai lá em Levíticos 11, a gente vai falar aos filhos de Israel. Veja bem, aqui o esposo falando com a esposa, obviamente, mas aqui a alegoria aqui foi dos filhos de Israel. Ou seja, Israel é a esposa, filhos de Israel, e dá para perceber a conexão, né? Dizendo, esses são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. E aí vem todo Levíticos. Mas a gente vai entender esse sonho de Pedro. A pessoa pode pensar assim, mas espera lá, mas por que Deus escolheu uma coisa tão confusa? Como é que Pedro entendeu isso? Óbvio que o Espírito Santo interveio na compreensão dele, mas existem questões linguísticas que estão distantes da gente, questões culturais que estão distantes da gente, que a gente tenta resgatar. Vamos lá. Existe então essa proibição e a divisão de carne imunda e carne pura, carne que a gente come e a carne que a gente não come. Nós vamos ter que entender a questão da carne. E essa carne está totalmente ligada à carne que você come, à carne que você corta do prepúcio, à carne natureza carnal, e está tudo ligado aqui. Então disse eu, Senhor, aqui no caso que está dizendo aqui, Ezequiel 4:14. Senhor, eis que minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, nem de minha mocidade até agora, nem carne abominável, daí o bezar, pigu. Esse pigu aqui não é só abominável, é podre, putrefata, é uma expressão mais forte ainda. Colocou abominável, mas a questão de carne, olha só. E vamos perceber as raízes e as palavras se constroem com as mesmas letras. Para a gente tentar resgatar o que o hebraico, né, o hebreu lá da época entendia. Primeira coisa, vazar, carne ou polpa. Acho que a questão da polpa, o Lúcio já vai querer. É interessante, né, porque resgatando isso, acho que talvez você já tenha ouvido falar da carne do coco, né? Muitos falam, não, é a carne do coco. Eu resgatando assim, realmente, né, a nossa cultura, nós também, né, durante todo esse tempo ainda foi resgatado na nossa linguagem aqui, de que carne, polpa, significa miolo, significa o que está por dentro de ti, ou por dentro também da fruta, por dentro do... Seja então a carne no sentido espiritual, podemos dizer, que está por dentro da gente, e o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós colocamos para... O que o fruto tem dentro dele? Polpa. E quando você come o fruto, ele faz parte da sua polpa, que é da sua carne. Então é a carne do fruto. É diferente, é difícil falar isso, né? Mas depois eu resgato. E quando Adão e Eva se alimentaram da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tiveram a ser hará, natureza má. Por isso que o apóstolo Paulo faz com a natureza da carne. Sim, porque se você come uma polpa ruim, o seu miolo vai ficar contaminado. Só que tem um outro ponto aqui. Com as mesmas letras você escreve bizer. Significa anunciar, notificar, informar, proclamar ou dar notícias. E buzar, a gente se escreve receber boas notícias. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa nova. Então, quando o apóstolo Paulo fala também de você... quando o apóstolo Paulo fala de você introjetar a Torá na sua mente, dentro daquela analogia, é você escrever, é você circuncidar o seu coração, é você circuncidar a sua mente, é você introduzir a boa notícia, é você introduzir a boa nova. E existe essa expressão idiomática, charbazar, que significa consanguíneo ou parente. Então veja bem, qual é a boa nova? Nós somos todos consanguíneos no Messias, nós somos todos parentes no Messias, e tem passagens que nós vamos trabalhar isso. Essa é a boa nova. Vai ter Joel daqui a pouco. Agora o sonho de Pedro, veja bem, ele vê usar a carne imunda. O judeu olhava o gentil como sendo
É uma pessoa. Carne imunda, porque ele não cortava a carne do prepúcio. Eles olhavam de forma literal. Ele tem esse sonho, desenrola e fala, daí Pedro, mata e come. Qual é o significado mais, agora com tudo isso que a gente viu aqui, do mata e come? Pedro, quem é imundo, quem é carne imunda de verdade, é quem não tem emuná no Mashiach. Se o gentil tem emuná no Mashiach, ele não é carne imunda. E quem seria então carne imunda? Quem estaria contaminando o Evangelho. Buzar, receber da boa nova. Os judaizantes falavam o seguinte: não, é preciso cortar o prepúcio para ser salvo. Esses eram os judaizantes. Eles eram carne imunda porque eles estavam contaminando a boa nova. Eles contaminavam a carne. Eles contaminavam o anúncio, a notificação, a informação, a proclamação do Evangelho. Pedro, dentro de todo esse contexto, percebe isso. E não adianta ficar com não, aqui ele está falando que aboliu, agora a gente pode comer. O próprio Pedro dá a interpretação mais à frente no livro de Atos, é só ler. Alguns pastores ainda usam isso. Bom, vamos lá, vamos para o próximo slide. Joel 2, 28, a gente continua a entender essa questão da carne. Olha lá, vamos lá. E há de ser que depois derramei o meu espírito sobre toda a carne, sobre o bazar, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Pedro, quando ele vê isso aqui, Pentecostes, derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, ele fala, o que Pedro fala? Cumpriu Joel, cumpriu aquilo, mas aí que está, lá no Pentecostes, na festa do Pentecostes, na festa do Shavuot, semanas, tinha o que aqui? Judeus helenistas. Então veja bem, já estava mais ou menos aceito que o derramamento do Espírito Santo para os judeus, sejam eles da Palestina ou sejam helenistas, de fora da Palestina, Pedro já identificou. Agora aqui é que se amplia essa questão de Joel, porque aqui houve o derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, houve o derramamento do Espírito Santo para gentios. Então, toda a carne é toda a carne, é todo o povo, todas as famílias, seja gentil, seja judeu. E agora aqui nós vamos entrar no ponto problemático do Concílio de Jerusalém. Veja bem, foram dois fenômenos sobrenaturais para mostrar que toda a carne aqui de Joel é judeu e gentil, certo? E daí foi-se a discussão. Pedro teve o sonho para ele entender isso aqui. Depois do sonho, ele foi à casa de Cornélio e ele viu isso daqui. Então ele teve o sonho e teve a visão frente a frente. A realização do sonho. Para entender essa verdade, tá? Agora sobre o Concílio de Jerusalém. Agora sobre o Concílio de Jerusalém. Aqui a gente vai falar agora de Brit Milá. Circuncisão, que era também o ponto. Atos dos Apóstolos 15:1. Então, alguns que tinham descido a Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Quem é essa? Salvação pela obra. Quem é isso aqui? Os judaizantes. Esses eram judeus. Eles falam assim: vocês primeiro precisam se tornar judeu. Vamos criar um jogo de linguagem? Primeiro vocês precisam se tornar Jacó. Mas não. A gente precisa se tornar Israel. E para se tornar Israel, basta emunar no Messias. Basta você fazer o que Jacó fez: se prender no Eterno, não te largo enquanto não me abençoardes. Ou seja, eles criaram uma condição de salvação que não é o Messias. A gente vai lá no Gênesis: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e será paz de uma multidão de nações. Lá no Bereshit, no Gênesis 17:14. Tá? E aí depois vem o Brit Milá propriamente. E circundareis a carne. E aqui o Melet, separei aqui o prefixo e o sufixo. Et Bessar, aqui carne de novo, do vosso prepúcio. E isto será por sinal.
e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então o cortar a carne é um sinal, o concerto é maior. O sinal está incluído no concerto? É óbvio que está, mas é só um detalhe desse concerto. É um ato simbólico para nós nos lembrarmos de algo. Aqui o muro seria o circuncidado. Já expliquei a questão da Brit Milá, que me faltou explicar ainda. Brit, aliança, Milá, circuncisão. A palavra Milá se escreve com as mesmas letras de Mula. Essa expressão significa ensino. Não à toa o profeta cria aquela alegoria do escrever do circuncidado de coração. E leve é coração, meio, centro, mente, consciência. Então a Brit Milá é um circuncidar da mente, circuncidar da consciência. É aquilo que o apóstolo Paulo fala: você estuda a Torá, coloca na sua mente, vai ter o conflito da sua mente com a natureza carnal, com o corpo. Aí vem o Espírito de Deus, coloca o ensino na sua mente. Aí vem o Espírito de Cristo e resolve esse conflito. E aí vem o Espírito de Deus e escreve provavelmente no seu coração. E vendo, tudo que nós estamos aprendendo aqui no canal e os anos de igreja, que graças a Deus, Deus tem conduzido a sua igreja também nesse caminho. Porque nós temos um passado que tínhamos até um certo legalismo predominando na igreja, como doutrinas principais, salvação pela obra. E graças a Deus já faz uns 20, 30 anos aí que Deus tem conduzido para o pessoal, pela graça. Estudamos 6 meses Gálatas e Romanos. Então vamos estudar, vamos entender a graça de Deus. Justificação pela fé. Vamos entender qual que é a função desse povo remanescente, que é remanescente, mas ele não deve ser exclusivista. Ele tem que agregar. Agora o apóstolo Paulo fala o seguinte, nós estamos falando aqui. Bom, Israel é quem tem a emuná no Messias. Mas isso está lá no Velho Testamento. Olha só, Jeremias 9:26. Porque todas as nações são incircuncisas. O apóstolo Paulo lá no Romanos 1, ele vem falar justamente disso. Que todos nós somos pecadores. Ninguém. Não há um. Não há um sequer. Daí ele vai lá no capítulo 2 e ele reforça falando a questão dos gentios que não são desculpáveis perante Deus. Isso. Depois os judeus não são desculpáveis perante Deus. Depois 4 ele vai começar a falar de Abraão, vai começar a falar da graça. Ou seja, vocês não. E vai falar que a lei serve para quê? A lei é para apontar que todos, igual daqui, todos são incircuncisos. Mas o apóstolo Paulo fala: todos são indesculpáveis perante Deus. Todos. Ou seja, isso é uma má notícia? Não, porque ele continua depois explicando que Abraão teve justiça imputada. Veja bem, ele por si olha para a lei, não, eu sou culpado, e olha para o Messias. Qual é o grande problema? Todo mundo fala que a lei é um espelho, certo? Só que a lei é um espelho, sim, verdade. Sim. O problema é você olhar demais para a lei e se apaixonar pelo seu próprio reflexo. Esse é o grande problema. Você olha para a lei e você acha: não, eu consigo cumprir. E o que eu posso? Consigo cumprir a lei para me salvar. O que eu posso? Paulo fala que é isso? É você cair da graça. É porque a gente estava discutindo, ou seja, a lei é só o contrato de casamento, mas na verdade você não casa com a lei. A lei é ketubá. Você casa com o noivo. Então se você está casado com o noivo e aí você fala assim: não, espera aí, não preciso mais de ser noivo, eu me apaixonei por outras coisas. Isso, porque eu não preciso mais do noivo. A ketubá, ela era feita e ela ficava lá como um lembrete. Ela já era feita antes do noivo, depois dos 2 anos que ele voltava para buscar ela. Preparei a morada, vou te buscar. Não, mas a ketubá já estava lá. Sim. O problema é você se apaixonar pela ketubá e esquecer que o noivo vai vir. E, na verdade, se apaixonar pela ketubá é se apaixonar por si mesmo. Agora olha aqui, que eu falei que estava essa expressão aqui, Hagoim Arelim, tudo bem, aqui Goim está se referindo aos estrangeiros. E toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Israel, Arel, Elev. Esse Arel é incircunciso, mas também é gentil. Aqui ele estava fazendo uma crítica. À casa de Israel, a Beit, a casa de Israel, porque eles estavam, obviamente, se desviando, estavam se apaixonando pela lei ou até pela sedução da transgressão da lei também. E eles eram circuncisos, eles eram gentios estrangeiros,
considerado estrangeiro. Por quê? Só é Israel quem tem emuná no Messias. Só. Isso em Jeremias 9:26. Isso é Jeremias. Ou seja, o apóstolo Paulo não inventou nada de novo. Vamos lá. Agora sim, Sukkot. Sukkot. E agora a gente aqui já vai chegar na lição de quarta e de quinta-feira. A gente tem aqui na lição de quarta e de quinta-feira, eu vou dar uma lidinha aqui quinta-feira. Tiago, o irmão de Jesus, que parecia ser líder da Assembleia, apresentou seu julgamento sobre o que deveria ser feito. A gente vê aqui, embora Tiago tenha citado Amós 9, vemos alusão à salvação das nações em outros profetas do Antigo Testamento. Amós 9, a gente vê isso mesmo, isso é verdade. Mas Amós 9 é o enunciado perfeito do que é a festa de Sukkot. A festa de Sukkot é uma festa das cabanas. Olha só. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas. Curioso que na festa de Sukkot eles colocam uns buraquinhos na tenda. Continua, tornarei a levantar as suas ruínas, edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom. Edom aqui é a linhagem de Esaú. E todas as nações que são chamadas pelo meu nome, ou seja, independente de ser judeu ou não, qualquer nação que clame ao nome do Senhor, nesse dia, ele diz o Senhor, que faz estas coisas, está em Amós 11, 12. A festa de Sukkot, durante 7 dias da festa de Sukkot, ou dos tabernáculos, o grande altar de sacrifício recebia um número de sacrifício maior em qualquer outra festa. São 70 novilhos, 14 carneiros, 98 cordeiros, 7 bodes, está lá em Números 29, 12, 34. Por que isso? Agora isso aqui está no Talmud. Em relação aos 70 novilhos, o Talmud ensina que as 70 nações do mundo são representadas nas ofertas expiatórias. De onde vem esses 70? A gente vai lá no Gênesis, quando chega lá depois do dilúvio, eles fazem a conta daquela genealogia e somaram. Não são 70 nações que vêm ali de 100 anos de fé. Então, por isso, esse 70 é um símbolo de todo o mundo. Essa festa de Sukkot, ela representa a volta do noivo. Ele vem carregado e ele vem buscar a noiva porque ele já preparou o lugar, certo? E ele vem buscar apenas judeus étnicos? Não, ele vem buscar Israel. Só Jacó? Né? Vem buscar só a linhagem de Jacó, nesse jogo de linguagem que a gente colocou. Não, ele vem buscar Israel. Ele vem buscar os que são retos aos olhos de Deus. E quem é reto aos olhos de Deus? Quem tem emuná no Mashiach. E emuná é muito mais só que convicção, a gente vê isso hoje, né? Bom, nesse concílio de Jerusalém, então se decidiu que o gentio não precisaria passar pela Brit Milá. Ponto interessante aqui, um ponto interessante. Nunca houve proibição. Nunca houve proibição. Foi só colocado no seu devido lugar. Colocado no seu devido lugar. Não é ponto de salvação. Foi isso que foi dito. Outros pontos também foram apresentados. Não se alimentar de carnes impuras. Lembrando que tem toda uma aplicação pedagógica de se alimentar de carne impura. A pessoa que anuncia boa nova e a transforma em má nova, má notícia, anátema. Você exclua. Essa pessoa é carne imunda sob todos os sentidos. Todos os sentidos. Tá? Foi falado também dos casamentos imundos, vamos dizer assim, dos casamentos que o Vaikra proíbe, né? Tem elencado lá todos os casamentos, sobre idolatria, sobre o sangue também. Então tem todos esses pontos também que vocês podem trabalhar na classe, mas acredito que o ponto de mais apelo é essa questão da emuná no Mashiach, sem sombra de dúvida. Certinho? E o último slide aí da semana. E o último slide, que é aquele ponto que a gente falou, ponto central, olha, veja bem, a promessa dada a Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas, ou seja, vem a bênção. Tinha que ter grifado aqui, ó. Todas as famílias na terra. Mas vamos para o hebraico para buscar mais coisas. O que é esse famílias aqui? Olha só, mishpahá, família,
Parentela, clã, espécie ou gênero ou associação. E agora aqui a questão, separei o Ra aqui como elemento prefixal e aqui a gente tem o Adam. Adam é homem, indivíduo, pessoa, ser humano, humanidade. Então, vamos lá. Vou ler de novo agora numa segunda interpretação possível. Em ti serão benditas todo gênero humano da terra. Todo gênero humano. Isso inclui eu, isso inclui você. Só destacando de novo, isso em Gênesis 12, 3. Ou seja, já lá tinha essa mensagem. E aí eles infelizmente não entendiam, né? Eles queriam, até eles não, né? Nós queremos, nós estávamos discutindo isso, nós, seres humanos, temos essa tendência de querer nos sentir especiais, nos sentir melhores do que os demais, sentir que nós temos o certo e todos têm o errado. Isso está na nossa natureza, né? Que nós temos discutido no canal. Nós temos o Etzer Hará, natureza má, e nós temos o Etzer Hatuv, natureza boa, até a glorificação. Até a glorificação. Todos nós temos. Cuidado. Cuidado para não transformar a lei no espelho e se apaixonar pela própria face. Quando surgem então conflitos, meus irmãos, né? Que você entenda o princípio das coisas. Que é através dos princípios verdadeiros, através desses arquétipos, dessas analogias, das verdadeiras lições que Deus tem dado durante toda essa história para a humanidade, através desses princípios simples, né? Nós estamos tratando aqui o casamento que está permeando de Gênesis a Apocalipse, essas figuras do casamento que a gente tem tratado aqui no canal, essas relações do casamento, esse povo que casa, mas se prostitui, vem o esposo e... Claro, nós estamos discutindo sobre os tipos de prostituição também fora, né? Você tem prostituição, como nós falamos, você pode resolver casar com outra coisa. E se você casar com outra coisa, Deus é um cavalheiro, né? Só rapidinho, uma discussão que houve no canal, se existia a lei antes, se existia a lei depois. Sim, lá no Família Entre Linhas 1, um grupo bastante quente. A gente tem que entender que existem vários conceitos que foram traduzidos por lei. Torá é um conceito que foi traduzido mais amplo. Torá é lei no sentido de instrução. A gente tem Mishpat, Mishmeret, a gente tem Edar. Edar é a lei no sentido de pedagogia, vamos supor. O cortar do prepúcio é uma lei nesse sentido de cortar, de ato simbólico. A gente tem a mitzvah no sentido é o mandamento, propriamente é uma ordem, propriamente. Então assim, existia instrução antes do pecado, existia instrução no céu, lei. Será que alguém questiona que o Eterno instruía alguém antes da criação do mundo? No próprio Éden, durante o sábado? Será que alguém vai questionar que existem mishpat, a questão do mishpat, cargos e funções também é um outro coordenado de lei? A gente tem arcanjos e a gente tem serafins. Arcanjos não, a gente tem um arcanjo só o Miguel. A gente tem serafins e querubins, são funções diferentes. E isso existia também lá no céu. Então, houve essa discussão muito intensa e acalorada também. Foi meio acalorada. Vamos com calma, gente. A discussão é para se chegar ao conhecimento e não para impor o que eu acredito. A você crescer no seu entendimento, todos mudar às vezes. Crescer mútuo, né? Crescer mútuo. Pessoal, então essas foram as entrelinhas. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de compartilhar, de dar like. Poucas pessoas chegam #até o fim, porque realmente assim, é um vídeo muito longo, mas se você chegou até aqui, comente que foi até o fim. Legal, pessoal, é muito bom saber que todo esse material está sendo aí aproveitado por vocês. Nós temos aprendido muito aqui, como o Ricardo já colocou no início do vídeo. Espero que você tenha aprendido e não fique só com você. Você ajude outras pessoas a entender que existem conflitos, mas também existem soluções para esses conflitos. Então, nos vemos na próxima lição, na 8ª lição desse trimestre. Tchau, tchau. Tchau.